Olá pessoal, olha eu aqui de volta, eu sou o Richard Debre e esse é o Acadêmicos para Não Acadêmicos. Hoje a gente vai falar do terceiro diferencial da Maple Bear, que é justamente o bilinguismo, extremamente importante quando a gente pensa na experiência dos nossos alunos. Vamos só retomar o que a gente viu nos vídeos anteriores? Primeiro a gente falou de Gradual Release of Responsibility, esse processo de liberação gradual de responsabilidade, garantindo que o aluno seja o protagonista do aprendizado durante a sua jornada. Depois a gente falou de dois fundamentos, dois pilares muito importantes, experimentação e investigação, justamente para garantir que o aluno seja capaz de conectar aquilo que ele aprende com o mundo real. E agora a gente precisa falar um pouquinho sobre bilinguismo, uma prática que percorre toda a Maple Bear, desde a educação infantil até o ensino médio. E porque, afinal, né, o que é ser bilíngue? O que é bilinguismo? Ser bilíngue é a sua capacidade de se comunicar, de se articular e de usar a língua em diferentes contextos, nos contextos no qual você faz parte. Então é mais do que falar inglês, mas é como eu articulo, como eu falo. E não é só falar inglês, é falar inglês e português, é usar as duas línguas nesses diferentes contextos. Para isso acontecer dentro da escola, para eu me tornar bilíngue, tem 4 coisas que são muito importantes a gente manter em mente. A primeira delas é a referência. Quando a gente fala em referência, é importante que as escolas tenham quem são as referentes, os falantes de língua inglesa e os falantes de língua portuguesa. Isso vem lá de uma teoria antiga, quando começaram os estudos de bilinguismo, que chama One Parent, One Language Approach. Vem da ideia de quando a gente tinha uma família com pais de nacionalidades diferentes, por exemplo, alemão e inglês, a família, cada um dos pais mantinha a referência com os seus filhos. Então a mãe alemã, por exemplo, só falava em alemão e o pai só falava inglês. Isso garantia com que a criança tivesse uma identidade, uma referência linguística para desenvolver determinada língua. O segundo ponto muito importante quando a gente está falando de um ambiente bilíngue é o tempo de exposição. A gente não pode dizer que uma escola é bilíngue com poucas horas de exposição a essa língua. Se a gente está falando de um ambiente bilíngue é porque a gente valoriza as duas línguas. Então é importante que exista um equilíbrio nessa exposição para que de fato os alunos possam desenvolver tanto uma quanto a outra. Terceiro ponto importante. A língua não pode ser o objeto de estudo. A língua precisa ser o meio pelo qual as coisas acontecem. Isso está muito relacionado à ideia de quando a gente muda para um país, por exemplo. Eu mudo para um país e o ambiente cria uma necessidade, faz com que eu desenvolva a língua. É isso que precisa acontecer dentro da escola também e é isso que acontece na Maple Bear. Por isso, na Maple Bear, nós escolhemos algumas disciplinas para serem ministradas em inglês justamente para que o foco e o objetivo esteja no desenvolvimento das disciplinas e não na língua. E aí a língua vai acontecer de forma mais natural. E o quarto elemento muito importante quando a gente fala de toda essa composição, que eu já mencionei um pouquinho atrás, é justamente o fato de você não colocar uma língua em detrimento do outro. Quando a gente está falando em bilinguismo, a gente está falando de fato em aproveitar o potencial das duas línguas. A gente está de fato falando de desenvolver as duas línguas de forma plena, levando à fluência delas. Para isso, a gente não pode fazer escolhas em uma em detrimento da outra, mesmo porque uma vai ajudar no desenvolvimento da outra. E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então vamos retomar o que a gente viu até agora sobre bilinguismo, que é muito importante. Primeiro, a definição do que a gente está falando. A minha capacidade de comunicar, argumentar, de utilizar as duas línguas nos diferentes contextos onde eu faço parte, né? Conseguir construir essa conexão. E aí, quando a gente pensa em tudo isso, a gente viu outros 4 elementos que são importantes para garantir que o bilinguismo aconteça dentro da escola. 1, referência da língua. 2, o tempo de exposição que eu tenho a essa língua. 3, a referência a conteúdos acadêmicos, então que não seja o estudo da língua só pela língua. E 4, uma língua não pode funcionar em detrimento da outra. Eu preciso preservar e garantir um equilíbrio no desenvolvimento das duas. No próximo vídeo agora, a gente vai falar um pouquinho de como tudo isso acontece dentro da Maple Bear. Vejo vocês lá. Obrigado, até mais!